Olá, boa noite. Quando o Globo Repórter entrou no ar pela primeira vez há 50 anos, nós éramos 103 milhões de brasileiros. Hoje, esse número mais que dobrou, somos 207 milhões. Nossas cidades cresceram. Muitas surgiram nestas 5 décadas. Testemunhamos enormes transformações. E também mudamos. As mulheres avançaram na conquista de direitos. O racismo virou crime. E formamos novas famílias, mais abertas, mais acolhedoras. Venha com a gente nesta jornada histórica e vamos descobrir juntos para onde caminha a vida dos brasileiros. Galera, bom dia! Hoje nós estamos aqui para assistir um vídeo que foi feito aqui na nossa cidade há 47 anos, tá? Quem fez o vídeo foi o Globo Repórter. Eles vieram com uma equipe aqui em 1976 para poder filmar a cidade, filmar as pessoas e conhecer um pouquinho do nosso cotidiano. No Globo Repórter de hoje, o assunto é o progresso. Na tela, uma viagem no tempo. A equipe do Globo Repórter conviveu durante 2 semanas com o povo de uma pequena cidade do interior de São Paulo, Boa Esperança do Sul. Nos últimos 50 anos, a cada semana, os brasileiros viram a sua história contada na tela da TV. O ritmo de crescimento das cidades no Brasil é o maior do mundo. São registros das transformações sociais. O machismo aparece como um dos mais antigos e enraizados preconceitos na história do ser humano. Registros das mudanças de comportamento. Quando discriminamos o outro, seja qual for o motivo, estamos nos empobrecendo a nós mesmos. Histórias de brasileiros em busca de uma vida melhor. E em poucos anos, 80% das pessoas estarão vivendo nas cidades. No auditório lotado, as crianças assistem a um trecho da história do Globo Repórter. E, certamente, um trecho da história delas mesmas. Só o futuro dirá se Boa Esperança não vai sentir a nostalgia de uma cidade sem poluição, sem congestionamento de trânsito, sem crimes. Pois o futuro chegou. O Globo Repórter está de volta a Boa Esperança do Sul, no centro do estado de São Paulo. Na plateia, bisnetos, tataranetos das pessoas que foram mostradas há quase 50 anos. Eu sou a dona Antônia Celeste, parteira já há 40 anos do Penso Sul. Sou vó dessa criançada tudo, parteira, né? Numa época em que as famílias brasileiras tinham muitos filhos, dona Antônia, que não chegou a aprender a ler e escrever, foi destaque no programa. E tem criança que leva 2 horas, 3 horas para voltar quando nasce, né? E eu viro de ponta cabeça a criança, bato na bunda e faço a criança conversar. Oi, Nair. Oi. Tudo bem, querida? Graças a Deus. Que bom. Satisfação em conhecê-los. Toda nossa, viu? Prazer, viu? Prazer é Prazer. meu. Viu? Obrigado por receber a gente, viu? Oi, a gente não tem nem palavras. Ah, a gente aqui fica muito feliz de estar aqui, viu? Sim, sabe? Tem as irmãs estão ali na praça. Sei. Tem umas Ah, tem um pessoal ali. Ah, é tudo da família? É. Ah, vamos lá falar com elas então? Vamos. lá? Ah, que legal. Marcamos com uma neta da dona Antônia e o resultado foi esse. Uma comitiva de netas orgulhosas da parteira. Você lembra da gravação? Você estava lá perto da sua avó? Tava. É? Tava. Ah, porque dá pra ver realmente tem uma criançada ali perto. Tem, bastante criança. Você devia ser uma Muita. daquelas ali. Sim, com certeza. O programa traz lembranças de uma época difícil, época de muita pobreza.
Era muito sofrimento. Nós morávamos numa casinha de pau a pique, que eles falavam, de barro. Que sofrimento, meu Deus do céu. É uma volta no tempo que você tem. Parece que você está vivendo tudo aquilo de novo. O Globo Repórter não veio até Boa Esperança do Sul por acaso. Esse lugar simbolizava mudanças importantes que estavam acontecendo no Brasil inteiro. A migração da população do campo, o crescimento acelerado das cidades. Para mostrar tudo isso, nós contamos a história de pessoas. Até hoje, Boa Esperança reconhece a importância dessas figuras. Algumas não deixaram nem fotos. Dona Antônia, a parteira, está eternizada do jeito que apareceu na tela da TV. Várias das figuras ilustres do mural aparecem no programa. Além da Dona Antônia, o seu natalino, do serviço de alto-falante da praça. Amanhã nós teremos às 9 horas o grande desfile pelas principais ruas de nossa cidade. E a Dona Regdalina, que entre várias atividades tinha uma creche para os filhos dos boias frias. Mauro Eduardo, o gerente do banco. Finado também, né? Dona Regdalina. Finado Não, também. fala, pelo amor de Deus, chega de finado. É. Finado também. Todos eles já morreram. É parte da história da cidade. Para as netas da Dona Antônia, uma certeza. A vida melhorou muito. Agora o povo tem de tudo. Tudo na mão e não dá valor. Mas só quem já passou pelo que nós, que veio naquela geração desse vídeo, passou, olha, isso é bênção que nós tem hoje. Só tem a agradecer. Porque antigamente era difícil. O que nós come hoje é coisa de milionário. Que antigamente nós não tinha nem o ovo para comer. Valdemir Rodas, o doutor, único médico para os 6.000 habitantes do município. Então gera uma série de doenças isso. Verminose, desnutrições, doenças infecciosas decorrentes da desnutrição e as demais doenças comuns a outras cidades. Na Santa Casa da cidade, o enfrentamento da dengue é hoje um dos principais problemas de saúde. Os casos de verminoses e desnutrição caíram muito ao longo do tempo. Com o avanço, né, e o aumento dos remédios, a gente conseguiu ter um controle muito bem, né? É lógico que ainda existem esses casos, mas com uma incidência muito menor do que antes. A mudança também reflete uma outra realidade. O Brasil está mais rico do que há 50 anos. Desde aquela época até os dias de hoje, a renda dos brasileiros se multiplicou por 5, segundo o Banco Mundial. Infelizmente, um problema grave permanece. Tanto em 1976 como hoje, a desigualdade no Brasil é uma das mais acentuadas do mundo. Mas a economia se diversificou. Hoje, os moradores de Boa Esperança têm mais oportunidades. Nos anos 70, era só a roça. O que faz Boa Esperança crescer é a presença dessa mão de obra rural. Aqui vivem os boias frias. Não são pedreiros, mas fazem as próprias casas nos fins de semana. Eu trabalho nos domingos eu não posso, a gente não tem dinheiro para trabalhar. Então eu mesmo não posso pagar pedreiro, eu mesmo estou trabalhando. Então, dona Cida, seu Luiz, esse aqui, ó, a casa do suor do seu Porfírio Aguil está aqui até hoje, né? Está aqui até hoje. Batalhou muito, trabalhava na roça, no sábado vinha trabalhar, no domingo trabalhou e foi que ele ergueu a casinha dele, tadinho do meu pai. As casas abertas, sem grades, também ficaram no passado. Os muros e os arames farpados são a nova realidade. Os filhos do seu Porfírio também trabalharam como boias frias. Assim, às vezes a gente estava num caminhão de turma, o outro parava e falava assim, ó, eu pago tanto. Nós descia dali e ia pro outro. Assim foi, tinha muito serviço. Vocês viram alguma coisa aqui que vocês nunca tinham visto na vida? Vi. O quê? As crianças trabalhando. Vocês sabem o que é boia fria? Não. Não? Então, as crianças eram boias frias naquela época. Boia fria que sai para trabalhar o dia inteiro na roça, aí leva a comida, faz a comida de manhãzinha cedo e a comida esfria. A mudança em Boa Esperança reflete também outra mudança na sociedade brasileira. Nos anos 70, 1 a cada 3 brasileiros era analfabeto. Os números mais recentes mostram que essa taxa caiu muito, de 33% para 6%.
fruto da certeza de que lugar de criança é na escola. Eu lembro até na minha época que alguns colegas da minha idade deixavam a escola para ir trabalhar, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Ainda bem que eles estão todos dentro da sala de aula, bem alimentados, com bom material, com bons professores. E isso ajuda muito, talvez, no desenvolvimento do futuro deles, né? Para as crianças, um monte de descobertas. Os bailes, eu achei bem legal. Você gostou do baile, é? Gostei. Sabe onde que era aquele baile lá? Não. Aqui, onde a gente tá. Nossa, que legal. Aqui era um salão de baile, hoje é um auditório. Mas o que mais chocou a criançada foram as imagens da destruição da mata nos arredores da cidade. Este trator está derrubando as últimas árvores de uma fazenda de 2.000 alqueires. Eu não gosto de trator derrubando as árvores porque eu sou a rainha dos bichos. Eu gosto da natureza. Ah, é, Raquel? Ah, você gosta da natureza hoje em dia? Gosto. O que você sentiu quando você viu o trator derrubando as árvores? Triste. Tristeza. Tristeza, né? Naquela época eles achavam que isso era progresso, né? Desenvolvimento, né? Mas é curioso que esse progresso esteja chegando sob a forma de um trator que derruba as árvores, liquida a floresta. Na verdade, um símbolo da contradição de Boa Esperança e do próprio progresso. Desde o início, o Globo Repórter alertava. Afinal, que progresso é esse a que estamos assistindo? A Dutra, uma rodovia que une 25 milhões de pessoas em 90 cidades, um dia vai se transformar na maior cidade do Brasil. Há uma velha história que diz que se todos os moradores de Copacabana saíssem na rua ao mesmo tempo, não ia ter lugar para todo mundo. Não pisa no meu pé, não. Cuidado aí. Cuidado para não pisar no meu pé, hein? Não dá, não. Olha aqui, ó. Ele vale por 2. Pô, é isso aqui que mora em Copacabana, é assim que se vive. Nessas 5 décadas, o Globo Repórter esteve ao lado de quem denunciou desigualdades, injustiças. Até quando a mulher brasileira ficará sob a guarda legal do marido, considerada como incapaz ou uma menor perpétua e equiparada juridicamente aos loucos e menores? Bairro da Penha, Rio de Janeiro, 1977. Ana de Castro Bernardino recebeu a reportagem para falar sobre a sua vida de dona de casa. E a opinião do meu pai é que mulher era para casar e ficar num tanque. É esse o tema do Globo Repórter de hoje. As mulheres brasileiras, seus problemas, suas reivindicações, sua visão do mundo em que vivem. Ana largou o emprego para casar, uma exigência do marido. Meu marido é de opinião que formiga, quando quer se perder, cria asa. Que lugar de mulher é dentro de casa, não é trabalhando. Ana passou a vida cuidando da casa, dessa casa aqui na Penha. Esse era o papel social da mulher. Naquela época, de cada 100 empregos, só 18 eram ocupados por mulheres. Desde então, a casa onde Ana morava mudou e o Brasil foi mudando também. Atualmente, de cada 100 empregos, 43 pertencem às mulheres. Sem depender só da renda do marido, elas foram ocupando novos espaços e abrindo horizontes num mundo bem maior do que as 4 paredes do lar. Naquela época, a própria filha da Ana já queria uma outra vida. Leila estava para se casar e imaginava um futuro diferente. Você acha que na sua casa vai ser diferente do que foi para sua mãe? Acho muito. Em que ponto? Você não ser só dona de casa, sabe? Ser mulher também, profissional, tem meu trabalho. 44 anos depois daquela entrevista, viemos encontrar a Leila, filha da dona Ana Bernardino, em Maricá, região metropolitana do Rio. Leila, tudo bem, querida? Tudo bem. Bom te encontrar. Vamos relembrar aquele momento de 44 anos atrás? Vamos. Tá preparada? Tô curiosa. Tô bem curiosa. Meu sonho, eu gostaria de ter sido assim, estudar, não ser dona de casa. É muito nobre, é muito bonito, mas eu não queria ser dona de casa. Eu preferia ser uma mulher assim, de trabalho, uma cientista, ou uma musicista, ou uma médica, como eu gostaria de ser, que foi o meu sonho. Todo mundo gosta de uma oportunidade de falar, perguntar como é que você está, mas não é aquela pergunta
pro forma, não. É saber mesmo, eu quero saber de verdade como é que você está. Como é que você está se sentindo, né? E o Globo Repórter deu essa oportunidade para ela. Leila se emociona vendo a mãe. Quantas mulheres como ela tiveram suas vidas frustradas pelo machismo. Os homens continuam a mandar nas mulheres e a discriminá-las no trabalho, no casamento, em quase todos os aspectos da vida social. Isso me motivou a sempre trabalhar, sempre ser independente, né? Então eu comecei a trabalhar cedo, né? Com uns 18 anos, mais ou menos, e não parei mais. Leila se casou 2 vezes, se tornou publicitária, garantindo a vida independente com que sonhou na juventude. Tudo isso te dá, assim, uma autoestima. Pô, eu sou legal pra caramba, eu sou batalhadora, eu vou em frente, eu vou... Entendeu? Foi dessa força feminina que vieram os avanços. Cidadã de 2ª classe nos anos 70, a mulher conquistou direitos. No final dos anos 80, a questão dos direitos da mulher subiu a rampa do Congresso Nacional com tanta energia que transformou a Constituição brasileira na mais avançada do mundo com relação ao papel da mulher. E o Brasil finalmente despertou para a violência contra a mulher. Um crime oculto entre 4 paredes passou a ganhar visibilidade. Primeiro, vieram as delegacias da mulher. A maior parte das mulheres vítimas de violência demora muito a dar queixa, na esperança de que dias melhores virão. 20 anos depois da criação das primeiras delegacias da mulher, a violência doméstica ainda causa tragédias no nosso país. Em 2006, veio a Lei Maria da Penha. Quem viveu as mudanças acha que esse é o caminho certo. A velocidade é que está errada. É muito lento, né? As mudanças, você vê, 44 anos, gente. Mudou pouco para esse tempo todo, eu acho. Uma coisa tão óbvia, poxa, né? Mudou muito pouco. A filha da Leila se sente forte para continuar a luta. Luísa já sabe onde buscar inspiração. É uma honra mesmo. Eu vendo que a minha avó conseguiu passar os valores que ela queria para ela, para minha mãe, e da minha mãe para mim. Estamos há 50 anos de olhos bem abertos. O Brasil vai continuar mudando e o Globo Repórter vai estar lá. No próximo bloco, em 50 anos, o que mudou para os brasileiros que tiveram coragem de viver de uma forma diferente da maioria? E uma família que voltou a se reunir depois de 35 anos. É já já. Esta é a Rua São Caetano, em São Paulo. Aqui, mais que em qualquer outro lugar, respira-se um ar de esperança, de alegre nervosismo. Essas imagens são atuais. A narração do Sérgio Chapelain foi ao ar no Globo Repórter em 1979 e continua valendo. Nesses 50 anos de história, alguns costumes mudaram, outros permanecem. Muitas noivas e noivos nervosos passaram pela nossa tela. O casamento é uma instituição em crise? A maioria ainda sonha passar por aqui, na direção do altar. Por que será? Esta é a família Bianchi, de São Paulo. Foi só dizer que uma equipe nossa ia filmar a festa deles que ninguém quis ficar de fora. Afinal, são nossos velhos conhecidos. Esta é uma família da classe média de São Paulo. Uma das netas de Dona Regina está casando hoje. Em toda a reunião de família, a gente sempre fala dessa reportagem. Foi muito marcante. A família começou com a senhora, né, Dona Regina? Começou tudo em mim. Por que aquele tempo as pessoas tinham tantos
mais que hoje, né? Mais filhos que hoje. Naquele tempo lá vinha assim, era tudo desse jeito, né? Todo mundo tinha, era uma turma, não era assim, era tudo 8, 9, 10, 12. A senhora teve quantos? 9 mesmo. Se você vai ter 9 também? Ai, não, 9 não vou ter, não, né? Porque a gente não dá, né? Mais os 2 ou 3, quem sabe. Assim você quer ter, 2 ou 3 você quer ter. É, lógico. O que Rosângela não contou é que ela já trazia um dos filhos na barriga quando subiu no altar. Quem estava no dia, né, comigo, aqui no meu ventre, era meu filho. Eu estava de gestação, estava com quase 5 meses. As famílias brasileiras têm hoje muito menos filhos do que antigamente. Quando o Globo Repórter surgiu, as brasileiras costumavam ter, em média, mais de 5 filhos. Atualmente, cada mulher tem, em média, menos de 2 filhos. Mesmo assim, a família Bianchi dobrou. Tiago, o filho que foi ao casamento na barriga da mãe, quer muitos filhos. Tenho 2 filhos, eu quero ter mais 2. Porque eu cresci numa família que tinha um monte de primo. Hoje, ter filhos antes do casamento nem é mais um tabu. Mas lá atrás, eram os anos 80. Noiva grávida, casamento às pressas. O jeito foi ver pela TV. Muita gente que, infelizmente, não pude convidar, ou gente que morava muito longe, me viram no Globo Repórter, né? Então, assim, meu casamento foi conhecido por muitas pessoas. Foi realmente especial, foi especial. Um dos assuntos preferidos do Globo Repórter sempre foi a família. Por isso, nós conseguimos registrar como ela foi mudando. Ao longo dos anos, a própria noção do que a justiça considera família se ampliou. Mas será que mudou tanto assim? Falar de família continua sendo falar de amor, acolhimento, proteção. Ela assume formas diferentes para continuar no mesmo lugar. Para cada um de nós, a família é o centro do mundo. Desde 2013, os cartórios brasileiros registram casamentos homoafetivos. A justiça reconhece os direitos civis dos casais do mesmo sexo. Mas muito antes disso, em 1996... Eu falei pro Globo Repórter. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. A voz linda de uma cantora independente teve coragem de falar o que muitos não ousavam. De repente, eu conheci uma mulher e, de repente, alguma coisa dentro de mim virou um reboliço. Não era uma coisa só sexual. Aí passaram-se anos e eu pensando, o que é isso? Eu tô louca, eu tô doente, o que é isso? Até que eu resolvi ver o que estava acontecendo. E era amor. Reportagem difícil de fazer naquela época. Ainda teríamos um longo caminho. Dias, noites, portas que seriam fechadas para nós. Um grande coro permaneceu no mais profundo silêncio. Passaram-se quase 30 anos, eu ainda acredito na mesma coisa. O que eu falei? Eu me considero um ser capaz de amar o outro. Então, eu sou capaz de amar um homem, eu sou capaz de amar uma mulher. E eu tive essa coragem, foi lindo, foi libertador para mim. E eu acredito que tenha sido libertador para alguém que assistiu aquele programa. Wagner tinha 1 ano de idade quando a entrevista da Laura foi ao ar. Ao longo da vida dele, as noites de sexta-feira ganharam um programa imperdível. E teve um especial que eu acho que te marcou bastante, Foi, né? bastante, muito. E, inclusive, passei a assistir novamente um dia desses e me pegou muito, muito forte, porque foram de diversos assuntos, eram sobre diversos tipos de preconceitos. Racismo, as dificuldades vividas no dia a dia pelos negros no Brasil. O caminho para o Marcos Paulo e para tantos brasileiros negros é muito mais longo e difícil por conta do preconceito. Desde o início, o Globo Repórter denunciou o racismo. Em 1974, o programa mostrou a história de Josephine Baker. No próximo segmento, a estrela da negritude. A atriz e dançarina americana que fez sucesso em Paris e no mundo todo. Pouca gente, no entanto, imaginava quanta coragem e quanta generosidade se escondiam por trás das plumas e paetês.
Em 1950, começa a adotar bebês de todas as raças e nacionalidades e viaja ao mundo numa campanha contra o racismo e pelo amor. Quase 50 anos depois, o preconceito ainda machuca. Há poucas semanas, Wagner encontrou um celular num posto e, mais uma vez, enfrentou o racismo quando foi devolver ao dono. Daí a amiga dele que estava do lado pegou e soltou. Como foi que tu achou? Tu trabalha aqui, As pessoas colocam a gente de uma forma como se fosse só para servi-los. Sempre nessa situação de servir. Por situações assim, Wagner se emocionou muito com o programa de 2 anos atrás e resolveu postar um comentário nas redes sociais. Na moral, eu chorei feito uma criança agora assistindo o Globo Repórter. Preconceito não leva ninguém a lugar nenhum, independente de qual seja. A cada história eu chorei como se fosse uma conquista particular minha, mas é de todos nós. E foi essa conquista de liberdade que ele resolveu dividir com a gente. Sou preto, sou gordo, sou gay e não tenho... Não sei nem o que falar. Porque eu acho que, como é a primeira vez, eu acho que minha avó tá lá, deve estar escutando. Ela nunca escutou da minha boca eu falar isso. É um momento para você, né? Como você está dizendo que sua avó não sabia. Seu pai, por exemplo, sabe do que você está contando pra gente? Não, eu acho não. Deve saber, mas nunca ouviu da minha boca. Durante a entrevista, Wagner ficou cada vez mais preocupado com a avó, que estava no quarto ao lado. Ela deu força para que ele falasse, mesmo sem saber o teor da conversa. Mas ela falou, meu filho, mostre para todo mundo quem você é, que você é feliz. E depois de escutar ela falar isso, para mim foi muito importante, porque me encorajou. E o amor encoraja as pessoas. Isso é muito importante para mim, o amor que eu sinto por ela. Dona Ivonete, vem cá, Dona Ivonete. Faz alguma diferença para a senhora, Dona Ivonete, o jeito que ele é? Nunca fez. Ele nunca me disse. Ele nunca chegou uma pessoa para dizer, mãe, eu sou assim, assim, assim. Eu nunca perguntei. E quando os famílias, meus netos, dizem as coisas com ele, eu rebato a palavra. Com o apoio da mãe-vó, como ele chama, e inspirado por milhares de corajosos que vieram antes dele, Wagner é agora mais um a levantar a voz. É o que todo mundo tem que fazer, bater de frente e combater o preconceito. Porque acho que, além do amor, a maior arma é você ter a sua voz e lutar todos os dias por isso. Obrigado, viu, Wagner? Eu que agradeço, tá? De verdade. Obrigado, querido. Obrigado. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Obrigado. Não sei o que essa matéria vai repercutir, se vai abrir o meu caminho ou se vai fechar mais. Mas a minha missão, faria de novo? Farei sempre. Porque eu acredito que a gente só vai poder melhorar esse mundo quando a gente for verdadeiro e a gente souber amar o outro, expressar o amor e ajudar o outro. A gente está aqui pelo outro, para cuidar do outro. No próximo bloco, como a arte transformou a vida nas periferias e o nosso encontro com a professora que escreveu uma carta há 20 anos para o Globo Repórter. Você vai saber já já a mensagem que ela mandou para o programa. Rede Globo apresenta Globo Repórter. São 50 anos de histórias. Desde aquele primeiro programa, em 3 de abril de 1973, milhares de pessoas abriram suas casas, suas vidas, para o Globo Repórter. Onde estão hoje? Como vivem? O que aconteceu desde a última vez que o Globo Repórter bateu à porta deles? Oi. Oi, Fábio? Isso, perfeito. Ô, Fábio, boa tarde, é o Pedro, do Globo Repórter. Fala, Fábio! Obrigado por receber a gente, viu? Não por isso. Ó, eu tô te conhecendo hoje, mas o Globo Repórter já te conhece há muito tempo, né? Quase 30 anos. Quase 30? 30 anos, né? Fábio da Fonseca Barbosa, 16 anos, filho único, pai pedreiro, mãe empregada doméstica. Olha o Fábio aí, ainda menino. Ele apareceu nesse programa de 1993
O tema era o trabalho infantil. São meninos que não brincam, só trabalham. Nas esquinas, nas ruas, nas feiras, nas estações de trem. O programa de 30 anos atrás ainda impressiona. Diante da história dos outros meninos, Fábio revê a própria vida. Você se pôs no lugar deles, eu acho, né? Enxergando a vida deles, Fábio, foi isso? Eu falei pra você, eu tive uma vida difícil. Não vou falar pra você que foi fácil, não. Mas a minha dificuldade não é chegar nem perto da desse garoto. Eu nunca passei fome, eu não sei o que é isso. Meu pai trabalhava de 5 da manhã até as 11 da noite. Então eu via a cara dele quando chegava em casa e chegava e falava, pô, vocês almoçaram? Pô, um moleque desse, às vezes não tem o que tinha o que comer. E é uma realidade que hoje em dia ainda se repete, cara. Nos anos 80 e 90, o Globo Repórter mostrou um problema fruto da pobreza e do crescimento das grandes cidades. As crianças e adolescentes abandonados. Em São Paulo, mais de 600 mil crianças e adolescentes vivem, trabalham, dormem e acordam aqui, na rua. Nos dias de hoje, no Rio de Janeiro, o menino de rua que consegue completar 15 anos de idade pode ser considerado um sobrevivente. Fábio teve um destino diferente. Foi salvo pela arte. Descoberto aos 12 anos pela bailarina clássica Rita Serpa, ele passou a integrar o Projeto Luar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O mais jovem professor de balé da região dá aula para 50 crianças tão carentes quanto ele. O sonho de ser alguém na vida fez o menino Fábio reunir 3 palavras mágicas: amor, dedicação e profissionalismo. Fábio continua até hoje no mesmo projeto, que foi, pouco a pouco, aumentando os horizontes. Com a dança, ele conheceu o mundo, estudou educação física. Você acha, Fábio, você relatou as condições que você tinha, mas você era um jovem negro da Baixada. Você acha que a sociedade tinha expectativa de reservar para você um lugar mais limitado do que você alcançou? Assim, eu nunca esperei nada da sociedade. E quando uma pessoa que você admira vira e fala, você é capaz, faz uma grande diferença na sua vida. 30 anos depois, Fábio continua sempre em movimento. Os 2 filhos dele também. Ah, tá uma delícia essa água, né? E aí, Léo? Vai pegar uma piscininha também? Ah, garoto! Nessa casa, quem não tá dançando, tá correndo, brincando, balançando. E a Joyce, calculando. A mulher do Fábio é doutora em matemática. A vida mudou bastante, desde que ele ligou a TV naquela sexta-feira à noite, 30 anos atrás. E acho que o Globo Repórter naquele momento funcionou para você como um grande espelho, né? Sim, um grande espelho. E é muito legal você se enxergar. Você olhar no espelho e falar, cara, você não é qualquer um. E isso fez com que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje. A arte é um passaporte para um novo mundo. Em 2016, mostramos a transformação nas vidas de jovens artistas. Com esse programa, o Globo Repórter foi finalista de um dos maiores prêmios da televisão mundial, o Emmy Internacional. O jovem, com estudo e disciplina, pode ir longe. Muito mais longe do que ele jamais sonhou. Quando contamos uma história, nunca sabemos que caminhos ela vai percorrer até tocar o coração de alguém. Olá, pessoal do Globo Repórter. Meu nome é Sueli. Tenho 20 anos de idade, moro no interior do Rio de Janeiro. Em 50 anos de estrada, o Globo Repórter aprendeu a viajar no tempo. Fica até difícil citar uma matéria que eu gostaria de ver novamente. Se eu pudesse rever todas as matérias,
Uma a uma, ficaria muito feliz. Suelen escreveu para o Globo Repórter quando ainda era uma estudante. Meu amor, como é que foi as férias? Foi bem? Hoje é professora, em Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Então, estudar bastante, né? Bastante atividade esse ano. Uma escola na zona rural. Um lugar como tantos que o Globo Repórter já visitou, contando histórias que revelam a cara do Brasil e dos brasileiros. Dessa vez, o que nos trouxe até aqui foi o carinho. Um gesto guardado por 20 anos, que nos estimula a continuar em busca de grandes histórias. E, principalmente... É o primeiro dia de aula. E logo, uma lição diferente. Vocês sabem o que é carta? Sim. Onde a gente coloca essa carta, esse papel que a gente escreveu? Dentro de onde? Onde? Ponto aqui e ali, dentro de um envelope. A carta que Suelen escreveu ficou guardada por 2 décadas nos nossos arquivos. Mas o papel e as lembranças não desbotaram. Um dos programas que me marcou muito foi exibido recentemente. Ele falava sobre a felicidade. O que a traz? O que é ela? Como mantê-la? Por isso a felicidade é um sentimento tão individual e ao mesmo tempo tão dependente dos outros, do ambiente onde vivemos. O programa que falou sobre família, especificadamente sobre irmãos, também chamou muito a minha atenção. Outro programa que me tocou muito foi o que falou sobre fome. Percebi que enquanto a felicidade para uns é ter dinheiro, carro, fama, para outros pode ser apenas um simples prato de comida. Eu acho que é uma oportunidade a gente conhecer o outro, conhecer o diferente, se conhecer, se respeitar e respeitar o outro também. Eu acho que o que nos faz bonito é a diferença. Nessa viagem de conhecer o outro, a gente acaba se conhecendo mais também, né? Isso, aprendendo a se valorizar também. O Globo Repórter, para mim, é isso. E é a gente. Eu me vejo, eu vejo as pessoas na tela da televisão. Hoje foi a vez de Suelen ver a própria história. O professor, ele tem essa magia, né? De trabalhar isso todo do outro, do ser humano. Então eu vejo que aquela Suelen caminhou hoje, né, de uma forma diferente, mas eu consigo olhar, né, aquela carta e me reconhecer, né, ver que eu sou eu. E assim, escrever mais um pedacinho dos nossos 50 anos de história. O Globo Repórter tem muitas vidas. As vidas que a gente mostra na tela. Sexta que vem vamos mostrar o quanto avançamos na área da saúde e descobrir o que a ciência prevê para o nosso bem-estar nos próximos anos. Um ótimo fim de semana para você.